A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Volto a falar novamente sobre o curso de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres e com apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, onde será realizado no dia 3 de fevereiro até o dia 21, na parte da manhã, de 8 às 11, nos dias segunda, quarta e sextas. Você que quer adquirir uma nova profissão e auxiliar pessoas também cuidando de idosos, venha para cá. Para se inscrever é muito fácil. Envie seus dados pelo WhatsApp 0 operadora 32 988 41 4600 32 988 41 4600. Seu nome completo, endereço, CPF, telefone para contato, nome do pai e da mãe. No início do curso você tem que trazer esses documentos em mãos. Participe desse novo curso gratuitamente, patrocinado então pela Sopa dos Pobres e com o apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da praça do bairro Benfica, sentido a Nova Era, finalzinho da rua. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Para mais uma noite de estudo e vivência do Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Sermão do Monte. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus, a Jesus, pela oportunidade, mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus e sempre procurando vivenciá-los e praticá-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o Sermão do Monte. Humberto de Campos nos informa o que é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadece dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercê-la com parentes, amigos, inimigos, superiores e subalternos, porque é dado o que recebe. Ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Então, não é um passe de mágica. As coisas não acontecem como as pessoas muitas vezes imaginam. A vida só vai devolver a você o que você ofertou a ela. Não existe outro caminho.
Então, para que você receba misericórdia, você também tem que ser misericordioso, preferencialmente para com todos, até mesmo aqueles que não pensam como você, não é? Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós esperada voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 8. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das sucessivas reencarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Então não é também numa encarnação apenas, né? Então somente, mas em sucessivas. E este espírito vem trabalhando, se esforçando para se purificar. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítida é o reflexo. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros em razão da lei de afinidade. Pela asepsia de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, que ele vai selecionando ambientes, como eu sempre falo, não para desfazer, não é isso, né? Mas evitar certos ambientes tão pesados, tão carregados, isso se faz necessário. Ao passar em frente, você tem e deve, né, por uma obrigação moral e cristã, cumprimentar todos aqueles que estão à porta. Não tem nenhum problema, aliás, deve fazer. Não é só cortar a volta, né, passar para o outro lado da rua, não é isso. Mas evitar certos ambientes muito sobrecarregados, porque muitos espíritos enfermiços, doentes, eles se encontram e podem, pela uma lei de afinidade, né, aproveitar daquele momento de invigilância e acabar te trazendo problema. Um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Para tanto, é importante se nos ajustar aos princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. Um coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador. Em síntese, bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Então está aí um belo exemplo de todos aqueles que já possuem os corações limpos, né? Limpos da maldade, da revolta, né? Das malquerências. E às vezes as pessoas não falam, mas pensam. E essas criaturas nem isso praticam mais. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico, perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador, né? Então, o Cristo, naquele dizer final, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus viu naquele momento? Primeiro, que eles não tinham compreendido a sua grandeza, a sua mensagem. Depois, eram homens ignorantes. Ele mesmo já tinha afirmado em momentos anteriores, dizendo o seguinte, que os homens não são maus, são ignorantes. Então, desprovidos de conhecimentos, eles assassinaram o Cristo, essa é a verdade. Mesmo assim, ele se tornou o grande pacificador, perdoando-os e pedindo ao Pai que os perdoasse, em seu nome. Sabemos que Deus é Pai de todos nós, mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreitam os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos. Tomamos consciência, assim, da posição de filhos de Deus. Essa posição de filho de Deus é bem diferente daquela expressão utilizada até hoje
dentro de algumas ramificações fora e dentro do cristianismo, aquela de povo de Deus. Ela é preconceituosa porque está excluindo parte da humanidade, como se ali tivesse um povo escolhido. Este é um povo de Deus e o restante é um povo não sei de quem, porque se Deus é o Criador de todas as coisas, Pai de todos os homens, todos são filhos de Deus. Não há separação. E como o próprio Cristo afirma categoricamente que Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, que Ele faz a chuva cair para bons e os maus e o sol se levantar para justos e injustos, dá-nos um exemplo fantástico. Vós, homens, quando um filho pedir um pão, não dará uma pedra. Quando o filho pedir um peixe, não dará também uma serpente. Olhai para o Pai que está no céu, que é toda bondade. Se nós humanos, com todos os nossos defeitos, as nossas ignorâncias, somos incapazes, de fazer isso a um filho amado, imagina Deus sendo o Pai de toda a humanidade. Ora, o que Ele não quer de mal para mim, Ele não quer de mal para o outro, da outra religião, do outro país, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Nós temos que compreender isso. A pessoa que trabalha na redução de dificuldades e discórdias produz paz e entendimento entre os homens, reflete o pensamento divino no campo em que está posicionado, agindo como verdadeiro filho a honrar com todos os méritos o Pai de bondade e também de misericórdia, como acabei de citar. Deus é bondade, é misericordioso, O trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes, livre de amarras do sentimentalismo, desenvolvido por uma mentalidade esclarecida e equilibrada, que só se manifesta plenamente quando alicerçada na paz. Bem-aventurados pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada um em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebeldia, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Olha só a profundidade. Deles é o reino dos céus, todos aqueles injustiçados e perseguidos. Em nosso mundo, raramente acatamos o código da justiça trazido por Jesus, ilustrando com os próprios exemplos. O discípulo fiel, porém, deve assistir na vivência do Evangelho, ainda que sob peso e sacrifício. Bem-aventurados que sofrem perseguição ou incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habituam à transferência justa para as atividades do plano superior. Então, que reflitamos nesses ensinamentos deixados por Jesus, que nos chama, assim, a responsabilidade o tempo todo para nos transformarmos interiormente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, suas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, 13 e 16. É bem interessante observar que esse texto está posicionado logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir com seus colaboradores diretos. Vós sois sal da terra, singular analogia. Que relação haverá entre o sal e os discípulos do Senhor? Que pretenderia o mestre dizer com essas palavras? Vejamos, segundo a balizada autoridade, o papel que o sal representa em nosso meio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo,
segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância, desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade de que dele se encontra diluída, nessa massa enorme de água que se compõe de diversos lagos e todos os mares do nosso orbe. A influência que o sol exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção de nosso bem-estar físico. Examinando sob outro aspecto, a química nos ensina que onde quer que encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus que sejamos seus discípulos. Elementos preciosos de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio que se encontrarem. Ele quer que, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, porque se distingue o sal do plano físico. Vós sois o sal da terra. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado. Se utilizado abaixo de quantidade necessária, torna a alimentação insípida, e em doses altas, torna a alimentação excessivamente salgada. Semelhantemente, o aprendiz e o auxiliar dos núcleos espíritas devem agir junto às pessoas com necessidades ou sofrimentos, de forma comedida, discreta, equilibrada e temperante. A imagem do sal é de um componente que essa postura no campo do trabalho que nos é disponibilizado pelo plano maior. Simboliza o imperativo do equilíbrio, principalmente das emoções, assim como a utilização dos valores morais e intelectuais que já dispomos com segurança, a fim de que possamos cooperar de modo coerente e eficiente na tarefa que nos é confiada. Outro aspecto que o sal sugere é o da conservação, pois o ensino de Jesus deve permanecer inalterável. Por tudo o que representa, o Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-a saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a própria consciência, sem uma pitada de evangelho em tudo o que fizermos. O que significa o empenho de aplicar de conformidade com as circunstâncias. Um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais peça, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 24, versículo 13. Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. No sentido espiritual, a pessoa que se desperta para o Cristo é ativa. Não se abate perante os fracassos e enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. Só quem nutre dessa dinâmica incansável consegue atingir as metas delineadas, como nos adverte o Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se o sal se tornasse insípido, isto é, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, tornar-se-ia de todo imprestável, visto como não se poderia aplicar a outras funções além da queda que lhe é essencialmente própria. Outro trânsito sucede com relação à fé, que faz o cristão. Se ela desnaturar os predicados que a exornam, tornar-se-á toda anódina, inválida, inútil. A religião não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói, não consolida o caráter do homem, não é religião, é sal insípido. Mais cedo ou mais tarde, cairá fatalmente no desprezo. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores,
que os afastam da vivência do Evangelho. O legítimo servidor do Senhor, onde quer que se encontre, estará sempre orando e vigiando para não cair em tentações. Não permanece um instante inativo, age sempre. Dá-se a conhecer como as aves pelos frutos que produz, isto é, pela ação que exerce. Não se oculta, é uma revelação permanente. Pelo exterior pode-se confundir-se com outros minerais, mas entrando em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Transmite invariavelmente seu poder purificador. Não se macula, ainda que mergulhado na imundície. Sai ileso de todas as provas, vence em toda a linha. Tem uma função determinada, precisa, distinta, inconfundível. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância. Vós sois a luz do mundo. Essa afirmativa evidencia, uma vez, a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. A luz é o ponto de referência também do sistema evolucional, que irradia para todo o universo. No planeta em nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma é o foco clareador da mente em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Posicionados como aprendizes de Jesus, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores de maior ou menor limpidez da luz soberana que irradia em plenitude do próprio Cristo. Nesse sentido, a questão 622 que o Livro dos Espíritos propõe: confiou Deus a certos homens a missão de revelar sua lei. Os Espíritos veneráveis esclarecem, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Diante da multidão sofrida que caminha em sua marcha evolutiva, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ficar escondidas ou guardadas egoisticamente. Iniciado à luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida procede vitoriosa além da morte, que se encontra na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta terrestre em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito, no campo infinito da vida. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Jesus compara os seus ensinamentos com uma luz que afugenta as trevas. É a luz que ilumina, que dá sentido à vida e a valoriza. Mas, se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós, sem compreender o seu apelo maior, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo e de nada valerá. Apesar de detê-la, continuaremos na escuridão de nossas mazelas. A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capaz de nos transformar para melhor, nos libertando do vale de lágrimas e de dores onde, usualmente, estamos relegados. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesse pessoais, mas no velador para que possa oferecer luz a todos. É óbvio que cada um assimila de acordo com a sua percepção e com seu piso evolutivo. A plena capacidade de irradiação da luz indica também o espírito de solidariedade, amor e cooperação, que deve estar presente nas relações humanas. Nesse sentido, os núcleos espíritas vêm oferecendo ao lado dos programas de estudo oportunidade de se viver a mensagem cristã com simplicidade e modéstia, uma vez que o luzinho do Evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante,
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Imortalidade em versos. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa-a dormir em paz na solidão. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o gozar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura, que o Senhor dentre a selva lhe compôs. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas, e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Estes são versos da autoria de Castro Alves, o poeta dos escravos. É um lamento de dor pela situação do negro, escravo de uma civilização que se denominava cristã, mas não se pejava em escravizar seus irmãos sem piedade alguma. Retirados à força de seu país natal, alguns deles, chefes tribais, tinham desprezados todos os seus direitos. Direito de ser tratado como ser humano, direito ao descanso, à família, à expressão do seu culto religioso, à dignidade. O desejo de ser livre, de poder se expressar em seu próprio idioma, de cultuar seus deuses, tudo lhes era vedado. A rebeldia era punida com castigos horrendos e a morte. É a morte que justamente o poeta dos escravos exalta como a libertadora. E em seus versos revela a verdade inconteste da imortalidade. Extinto o corpo, a alma estava liberta para andar pelos campos espirituais. Como ser espiritual, imortal, poderia retornar aos ares do seu país natal. Poderia reencontrar os amores que houvessem partido antes dele. Embora muitos haja na Terra que ainda insistem em afirmar que nada existe para além da vida física, somos imortais. Ninguém morre. Finda-se o corpo, mas a essência permanece. Liberta do corpo, a alma retorna ao grande lar. Busca os amores, recompõe-se das lutas travadas durante a vida terrena e prossegue na conquista do progresso. É assim que os que sofreram muito sobre a terra encontram o restabelecimento das forças e as recompensas pelo bem sofrer. A imortalidade é a grande porta que se abre para o reencontro dos que se amam e daqueles que ainda necessitam exercitar o amor uns pelos outros. É o repouso das lutas, é o reabastecer de energias para novas etapas de progresso do ser que nunca morre e cujo destino final é a perfeição. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade grandiosa de estarmos juntos estudando o seu Evangelho, porque as suas máximas consolam a todas as pessoas sintonizadas com a nossa emissora. Pedimos que as bênçãos sejam também estendidas aos familiares, amigos e a nós que nos encontramos atrás dos microfones. Que tenhamos uma noite de paz, de descanso mais tarde, para recarregarmos as energias gastas e estarmos dispostos pela manhã para um novo dia de trabalho. Em seu nome, Senhor, em nome de
espíritos superiores que nos acolhem e nos amparam. Damos-te graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez vivenciando o Evangelho de Jesus, estudando junto com nossos irmãos ouvintes, a oportunidade também de viver esse Evangelho no nosso dia a dia, por onde transitarmos, irradiarmos paz, amor e luz. Uma boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.